Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas de Paula Meira e hoje nós teremos uma aula sobre perda de carga e suas implicações nos sistemas. Vamos observar então quais são as principais perdas de carga em tubulações e as formas utilizadas para o cálculo das mesmas. Mas vamos lá, o que é uma perda de carga? Então, perda de carga no escoamento em uma tubulação, ela ocorre devido ao atrito entre as partículas fluídas com a parede do tubo e mesmo devido ao atrito entre essas próprias partículas. Em outras palavras, perda de carga é uma perda de energia, ou seja, é uma perda de pressão entre dois pontos de uma tubulação. É aquela quantidade de energia que a água perde quando ela vai de um ponto A até um ponto B. É a energia perdida no líquido, né, durante esse trajeto. E aí nós temos a perda de carga distribuída, que são aquelas que ocorrem em trechos retos de tubulação, considerando dois pontos. Tá? Então, trecho 1 e trecho 2, você tem toda a perda de energia que ocorre no deslocamento do fluido nesse percurso. Nós temos a perda de carga localizada, então são perdas de pressão ocasionadas pelas peças e por as singularidades ao longo da tubulação, ou seja, as curvas, as válvulas, as derivações, reduções, saída de canalização, qualquer peça que esteja dentro do sistema, um T, um cotovelo, uma luva, elas vão causar uma perda de energia desse líquido. Então elas também devem ser contabilizadas na hora do cálculo da perda de carga. E temos a perda de carga total, que é a somatória das perdas de carga distribuída em todos os trechos retos da tubulação e das perdas de carga localizada em todas as curvas, válvulas, junções, ou seja, em todas as peças que esse sistema vai ter. Vamos então ver algumas fórmulas de perda de carga distribuída. Então, as perdas de cargas distribuídas e localizadas no escoamento em tubulações podem ser determinadas através das medidas de pressão. Então, se eu pegar um equipamento e realizar uma medição da pressão no início da linha e no final da linha, a diferença dessas duas pressões é a perda de carga. Por outro lado, essas perdas elas podem ser calculadas através de fórmulas experimentais ou empíricas, conhecendo-se as dimensões da tubulação, características do líquido, as quantidades de conexões, ou seja, os dados, vazão, diâmetro da tubulação, os dados que estão disponíveis aí para a gente ir a campo. Um dos teoremas mais utilizados é o teorema de Bernoulli. Ele é um dos mais importantes dentro da hidráulica. Ele representa um caso particular do princípio da conservação de energia. Tá? Então, considerando como hipótese um escoamento em regime permanente de um líquido perfeito, sem receber ou fornecer energia e sem troca de calor, a energia total, ou seja, a carga dinâmica, que é a somatória da energia de pressão, mais energia potencial, mais energia cinética, em qualquer ponto do fluido, é sempre constante. Ou seja, a energia de posição, mais a energia de pressão, mais a energia cinética é uma constante. Nessa figura, a gente tem exatamente o que demonstra o teorema de Bernoulli. Nesse primeiro ponto aqui, eu vou ter a energia de pressão e a energia cinética. Quando o líquido passa do primeiro ponto para o segundo, ocorre uma transformação dessas energias. Notem que a energia de posição ela diminui em comparação ao primeiro. Em contrapartida, a energia de pressão aumenta e a energia cinética também. Então ocorre o quê? Uma transformação, uma transferência de energia de posição para energia de pressão e energia cinética. Muito simples, né? Então essa energia ela é transformada. A linha piezométrica é determinada pela soma dos termos energia de posição
mais energia de pressão para cada seção. Então, a linha piezométrica, tá, é a energia de posição mais a energia de pressão para os dois trechos. Então, de acordo com o gráfico, eu posso afirmar que a energia de posição do ponto 1 mais a carga de pressão do ponto 1 mais a energia cinética do ponto 1 é igual à carga de posição, energia de posição do ponto 2, mais a energia de pressão do ponto 2, mais a energia cinética do ponto 2. A energia de posição ela é dada pela cota, pela altura da onde aquele ponto está. A energia de pressão ela é dada pela pressão naquele ponto dividido pelo peso específico da substância. E a energia cinética é a velocidade de escoamento ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, que é 9,81. Correto? Uma adaptação do teorema de Bernoulli para líquidos reais. Como a gente viu no primeiro gráfico, a gente considera a hipótese de que o líquido ele é um líquido perfeito, não levando em conta efeito das perdas de energia por atrito do líquido com a tubulação, com a viscosidade, ou seja, nenhuma perda de energia. Tá? A energia ela é constante e ela não se perde. Então, considerando líquidos reais, há a necessidade da adaptação desse teorema de Bernoulli, introduzindo-se uma parcela representativa desta perda de energia que ocorre. Desta maneira, a energia de posição do primeiro ponto, mais a energia de pressão do primeiro ponto, mais a energia cinética do primeiro ponto, vai ser igual à energia de posição do primeiro ponto, mais a energia do segundo ponto, mais a energia de pressão do segundo ponto, mais a carga cinética do segundo ponto, mais a perda de carga, aqui representado por HP. Em algumas literaturas a gente vai encontrar esse termo aqui como HF também, tá? Então, a carga energética do primeiro ponto, que corresponde à energia de posição, energia de pressão, mais energia cinética, é igual à carga de energia do segundo ponto, que é representada pela energia de posição, mais energia de pressão, mais energia cinética, mais as perdas de carga. Ok? Então, o termo HP ele é a energia perdida pelo líquido por unidade de peso, no escoamento do ponto 1 para o ponto 2, que também é conhecida como HF, perda de carga. Se eu isolar esse HF, notem que a energia do primeiro ponto menos a energia do segundo ponto equivale à perda de carga. Tá? Então, Z, carga de posição, ou altimétrica. Pressão dividido por peso específico, carga de pressão, ou presométrica. E velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, carga cinética, ou taquicarga. Se eu tiver uma turbina entre os dois pontos, a equação ela fica igual. A única coisa que a gente precisa fazer é adicionar a energia dessa turbina no ponto 2. Se eu tiver uma bomba entre o ponto 1 e o ponto 2, a equação fica a mesma coisa, só que eu preciso adicionar a energia gasta pela bomba para levar aquele fluido ao ponto desejado. Então, um exemplo. Uma tubulação é constituída por dois trechos com diâmetro de 250 mm e 200 mm. O ponto A está 10 metros acima do ponto B. Transporta-se água. Sabendo que a energia de pressão do ponto B é igual a 2,3 kgf por centímetro quadrado e que a velocidade no ponto A, nesse trecho com diâmetro maior, é de 0,6 metros por segundo e que a pressão no ponto A é de 1,5 kgf por centímetro quadrado, eu peço então que seja determinado a perda de carga entre o ponto A e o ponto B. Eu sei que vazão é igual à área vezes a velocidade. E que a vazão do ponto A é igual à vazão do ponto B. Porque o líquido que vai percorrer aqui
é o mesmo que vai sair aqui no final. Eu não tenho nenhum furo, eu não tenho nenhum rachado, então não se perde água aqui nesse ponto, correto? Então, vazão do ponto A tem que ser igual à vazão do ponto B. Logo, a área do ponto A vezes a velocidade do ponto A tem que ser igual à área do ponto B vezes a velocidade do ponto B. Desta maneira, eu tenho que a equação para a área do ponto A vai ser igual a π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Por trata-se de a seção de uma tubulação, seção transversal é uma circunferência. Tá? Então, eu vou ter que π equivale a 3,14. Aqui a gente está usando arredondado. Se você preferir utilizar o valor da calculadora e colocar todos os números, também tranquilo, não tem problema nenhum. Vai dar uma pequena diferença, mas essa diferença, o erro é desprezível. Então, a área do ponto A é 3,14 vezes 0,25 ao quadrado dividido por 4. Tá? Resolve aqui, multiplica, depois divide. Então, eu vou chegar num valor de 0,049 metros quadrados. A área do ponto B é o mesmo padrão. Eu pego o diâmetro, que era os 200 milímetros, né? Transformo para metro. Então, 3,14 vezes 0,2 elevado ao quadrado dividido por 4. Dá 0,0314 metros quadrados. Então, é muito importante, já que eu estou trabalhando com metros quadrados, eu pegar o valor do meu diâmetro e passar de milímetros para metros. Para mim fazer essa conversão, basta lá pegar o valor e dividir por 1000. Ok? Seguindo ainda esse raciocínio, então, já que a área de A vezes a velocidade de A é igual à área de B vezes a velocidade de B, eu tenho a área de A, eu tenho a área de B, e o exercício já me deu a velocidade do ponto A. Então, 0,049 vezes 0,6, que é igual a 0,0314 vezes a velocidade B. Eu isolo B, né? Só invertir aqui, tá? Então, 0,0314 vezes a velocidade B é igual a 0,0294. Passo dividindo. Então, 0,0294 dividido por 0,0314 é igual a velocidade do ponto B de 0,9363 metros por segundo. Ok? Então, é muito importante que eu utilize todas as unidades corretamente. Tá? Façam as transformações. Agora eu posso jogar na minha equação de perda de carga. Vamos lá, então? Eu pego a diferença de cota. Então, se o ponto A está a 10 metros em relação ao ponto B 0, ponto A 10. Aqui, eu transformo os valores que estavam de kg/força centímetro quadrado para kg/força metro quadrado. Basta multiplicar o valor por 10.000. Tá? E aqui eu coloco o restante dos dados. Né? Então, as velocidades que eu achei aqui. Tá? Então, 15.000 kg/força por metro quadrado dividido por 1.000 kg/força por metro cúbico, que é o peso específico da água. Tá? A mesma coisa aqui. Então, a gente corta aqui, né? Faz a divisão dos 1.000. Eu chego, então, em 10 mais 15, resolvo isso aqui, né? Eleva, multiplica, depois divide. Então, 0,018 e o resultado dessa, 0,045. Ok? Então, faço a somatória e depois a subtração. Então, 25,018 menos 23,045. Eu chego, então, na perda de carga de 1,973 metros de coluna de água. Então, após a execução de todos os cálculos, a gente chega no valor da perda de carga. Então, a tubulação, dentro daquele trecho de tubulação, o líquido ele tem essa perda de energia. Eu posso utilizar também a fórmula de Flamante. Tá? A fórmula de Flamante é utilizada para tubos de paredes lisas com limite de emprego de 10 mm até 1.000 mm de diâmetro para escoamentos com água. Tá? E a fórmula de Flamante está aqui. Ó. É esta beleza aqui. Né, onde eu tenho a perda de carga distribuída em relação ao comprimento do tubo em metros por metro, que é igual à perda de carga distribuída em metros,
dividido pelo comprimento do trecho reto de tubo, que é igual a 4 vezes o coeficiente de flamante, que é adimensional, e vai depender diretamente do material da tubulação que você está trabalhando. Então, ele tem a ver com a rugosidade relativa desse material, tá? Então, tá aqui, esses valores são tabelados e dependem do material que você usa. Ok? Dividido pelo diâmetro interno da tubulação em metros, vezes, né, a raiz quadrática da velocidade média do escoamento elevado à sétima, dividido pelo diâmetro interno dessa tubulação. Então, é uma forma aí que também pode ser utilizada, né, respeitando-se esse limite de 10 milímetros até 1000 milímetros com escoamento de água. Okay? A forma de Farr-Hip e Schill ela é usada para tubos de pequeno diâmetro, ou seja, de até 100 milímetros, conduzindo água. Passou de 100 milímetros, já essa equação ela não é adequada para utilizar. Tá? Então, a gente tem duas situações, a equação para tubos de ferro galvanizado e a equação para tubos de cobre ou latão. Tá? Então, por exemplo, se você fosse usar um PVC, que é muito comum em tubulações residenciais e alguns sistemas de irrigação, essa equação aqui já não atenderia a gente. Mas vamos lá. Então, a perda de carga distribuída em relação ao comprimento do tubo, em metros por metro, é igual à perda de carga distribuída por metro, dividido pelo comprimento do trecho reto do tubo, ou seja, pelo comprimento daquela toalhinha, né, que é igual a 0,002021 multiplicado pela vazão elevado a 1,88 dividido pelo diâmetro elevado a 4,88. Isso para ferro galvanizado. Para tubos de cobre e latão, a perda de carga distribuída em relação ao comprimento vai ser igual à perda de carga dividido pelo comprimento da linha, que é igual a 0,0086, vezes a vazão elevada a 1,75, dividido pelo diâmetro elevado a 4,75. Ok? A fórmula de Hazen-Williams. Então, ela é muito utilizada no meio industrial, sendo válida para diâmetros acima de 50 milímetros e escoamento com água. A gente utiliza bastante ela também na irrigação. É uma fórmula muito boa e bem precisa. Então, a perda de carga vai ser igual a 10,643, que multiplica o comprimento da tubulação, dividido pelo diâmetro, elevado a 4,87, vezes, abre parênteses, né, elevado a 1,852, tá? A vazão dividido pelo coeficiente de atrito. Tá? Então, o valor disso aqui, dessa divisão, eleva a 1,852. Tá? Esse coeficiente de atrito aqui, ele é tabelado. Ele também vai depender do material utilizado. Tá? Em algumas tabelas, ainda um pouco mais detalhadas, ele depende da situação desse material. Se ele é um material novo, se ele tem 10 anos de uso, se ele tem 20 anos de uso, 30 anos, e por aí vai. Tá? Então, você pode encontrar uma tabela onde só há o valor do coeficiente com relação ao material, ou também o material e o estado de uso desse equipamento. Tá? Então, a perda de carga ela é dada em metros de coulomb da água, o diâmetro interno do tubo em metros, a vazão metro por segundo, o comprimento em metros, tá? E o coeficiente ele é adimensional, ele não vai ter unidade. Percebam que todas as unidades estão em metros, tá? Então, quando você tem lá o teu diâmetro em milímetro, você tem que transformar. Se você recebeu no enunciado do seu exercício a tua vazão em metros cúbicos por hora, aqui ele é dado em metros cúbicos por segundo. Aqui eu esqueci de colocar o cúbico, tá? Mas é metro cúbico por segundo, ok? Bom, conforme eu havia comentado para os senhores, os valores de C dependem do material e do estado das paredes do tubo. Tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho esse coeficiente C para vários materiais. Tá? Então, aço corrugado, aço com juntas,
aço galvanizado, novo em uso, aço rebitado, chumbo, cimento amianto, cobre, concreto bem acabado, concreto acabado comum, ferro fundido novo, fundido em uso, ferro fundido revestido com cimento, né, manilhas, latão, madeira, tijolo com dutos bem executados, vidro, plástico, tá? Então, o que a gente mais acaba usando aí é o plástico, né? Alguma coisa aí de aço também, tá? E concreto. O exemplo que eu falei para vocês, né? Então, ferro fundido, pichado, novo, 10 anos, 20 anos, 30 anos. E ainda os seus diâmetros, tá? Então, percebam que esse coeficiente ele tem uma pequena alteração de acordo com o estado e o diâmetro que você está trabalhando, ok? Continuação da tabela. Ferro fundido, aço revestido, PVC, né? Então, observar, né, esse fator na hora da escolha do material que você for utilizar, tá? Bom, aí nós temos também a fórmula de Darcy-Weisbach, que é conhecida como fórmula universal. Ela é utilizada para diâmetros acima de 50 milímetros e é válida para fluidos incompressíveis, aqueles que não vão alterar o seu volume com o emprego de uma determinada pressão, tá? Então a perda de carga vai ser igual ao coeficiente de atrito adimensional, tá? Que depende do material da tubulação que você está utilizando, multiplicado pelo comprimento do trecho reto do tubo, dividido pelo diâmetro interno da tubulação, multiplicado pela velocidade ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Tá? Então, o coeficiente de atrito ele é um coeficiente adimensional, do qual é função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Tá? Essa rugosidade relativa ela é definida como sendo o coeficiente K dividido pelo diâmetro. Ou seja, pela rugosidade da parede do tubo, pelo coeficiente dessa rugosidade dividido pelo diâmetro. Geralmente, esses materiais eles já têm todos tabelados também, tá? Ou você pode utilizar equações para chegar no cálculo, tá? Ou pegar os valores e jogar na tabela. Aqui a gente tem exemplos do valor K tabelado, aço galvanizado, aço arrebentado, revestido, chumbo. Então, os mais variados tipos de conduto e suas especificações de rugosidade. Tá? Ou, se não é rugoso, se é liso. E aqui eu tenho a determinação desse coeficiente de atrito por um diagrama de Mulrose, tá? Onde ele parece complicado, mas ele é simples. Tá? Eu tenho aqui condutos lisos, né? Regimento de escoamento laminar, zona crítica, a zona de transição do laminar para turbulência e completa turbulência para condutos, né, tubos rugosos. Aqui eu tenho o coeficiente de atrito, aqui eu tenho o número de Reynolds, que a gente já viu nas aulas, e aqui a rugosidade relativa da parede do tubo. Como que eu vou achar, então, o valor, né, desse coeficiente de atrito? Basta eu pegar o número de Reynolds, por exemplo aqui, né, 2 a 10 a quinta. E aí eu traço uma reta aqui, tá? Pegando a rugosidade relativa do material que você está trabalhando, traço uma reta. Tá? Então, como exemplo, a gente pegou uma rugosidade de um conduto liso, né? Uma baixíssima rugosidade, e eu vou chegar então num coeficiente de atrito de um pouco mais do que 0,015. Tá? Então, um valor bem aproximado aqui. Limitações quanto ao emprego das fórmulas apresentadas. A fórmula de Flamante ela é utilizada somente para escoamentos com água, tendo tubos de paredes lisas, tipo PVC, ou condutos hidraulicamente lisos, para número de Reynolds inferior a 10 a quinta.
A fórmula de Farr-Hipsch-Hill é usada para escoamento com água em tubos feitos de qualquer material, mas para pequenos diâmetros, no máximo 100 mm. A fórmula de Haase-Williams é teoricamente correta e precisa. É utilizada para escoamento com água, aplicada satisfatoriamente em qualquer tipo de conduto e material, e os seus limites de aplicação os mais largos, atingindo diâmetros de 50 a 3.500 mm. Todavia, ela é correta para tubos lisos e Reynolds de 10 a quinta. Mas fora dessa situação mesmo não é recomendada. Então observem que o limite de utilização da Haase-Williams é muito bom. Então por isso que a gente acaba utilizando bastante ela. E a forma de Darcy-Weisbach é uma das mais empregadas na indústria, pois pode ser utilizada para qualquer tipo de líquido, fluido incompressível, né, e para tubulações de qualquer diâmetro e qualquer material. Então, ali a gente viu a questão da perda de carga distribuída, agora vamos ver um pouquinho da perda de carga localizada, que é aquela que ocorre em pontos específicos da tubulação. Lembre, um registro, um aspersor, uma curva, um T. Tá? Então, de modo geral, todas as perdas de carga podem ser expressas sobre a fórmula. Perda de carga localizada é igual ao coeficiente obtido experimentalmente daquela peça vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade. O valor de K, para cada tipo de peça, eu tenho um valor. Tá? Então, olha aqui, uma curva de 45 graus, eu tenho um valor de 0,2. Para um cotovelo de 45, um valor de 0,75. Para uma válvula de pé, 1,75. Ou seja, para vários tipos de peça, diferentes tipos de valor de K. Esse é o primeiro método. A gente tem um método comprimento equivalente, que ele é muito bom para ser utilizado. Uma canalização que possui, ao longo da sua extensão, diversas singularidades, né, diversos tipos de peça, equivale, sob o ponto de vista de perda de carga, a um encanamento retilíneo, ou seja, um encanamento reto, de comprimento maior, sem essa singularidade. É como se eu fosse substituir aquela peça por um trecho reto de tubulação, que teria a mesma perda de carga daquela peça. Então, o método consiste em adicionar a extensão da canalização, ficticiamente, né, para efeito de cálculo, comprimentos tais que correspondam à mesma perda de carga que causaria a singularidade, a peça existente na canalização. Então, um exemplo, se eu tivesse um registro, quantos metros de cano seria a mesma perda de carga? 1,3 m. Então, esse registro, você substituiria lá no L da fórmula, aumentaria o valor daquele comprimento da tua canalização por esse comprimento que teria a mesma perda de carga do registro. Tá? Parece complicado, mas é simples. Por exemplo, aqui eu tenho esse trecho reto e esse trecho reto. E várias peças que teriam perdas de carga localizada. Então teria aqui um comprimento da tubulação, tá? Que seria a somatória desse trecho, desse trecho, desse trecho, desse trecho e desse trecho. Me daria isso aqui. Mais a perda de carga de cada peça, da válvula de retenção, do registro, da válvula de pé e dos dois cotovelos. Então, o que eu faço? Eu adiciono comprimentos de canalização que tenham a mesma perda de carga que aquela determinada peça. Então, o meu comprimento, meu L aqui, que seria um valor X, ele passa a ser um valor Y, tá? Um valor maior. Então, utilizando a fórmula de Darcy-Weisbach, esse L ele ficaria o comprimento equivalente. Eu gosto de substituir esse L por L1 mais L2, onde o L1 seria o comprimento reto da tubulação e o L2 o comprimento equivalente de cada peça. Tá? Então, também é tabelado. Olha que maravilha. Né? Comprimentos equivalentes de perdas localizadas. Tá? Então, aqui eu tenho o diâmetro da tubulação em milímetro e em polegada e a peça. E aqui o valor em metro, equivalente à perda de carga. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um
uma válvula de pé com crivo de 100 milímetros, né? Então ela teria a mesma perda de carga que 23 metros de tubulação. Tá? Um cotovelo de 90 graus, raio longo, de 75 milímetros. Ele teria a perda de carga equivalente a 1,6 metros de canalização. Tá? Então é nesse sentido que a gente trabalha. Bom, então, conforme eu comentei com vocês, eu gosto de usar L1 e L2. Tá? Então, utilizando a fórmula de Haas-Williams, fica perda de carga é igual a 10,643 vezes o comprimento da tubulação em metros mais o comprimento equivalente em metro daquela quantidade de peça que você tem, dividido pelo diâmetro elevado a 4,87 vezes a vazão dividido pelo coeficiente Haas-Williams elevado a 1,852. Vamos pegar um exemplo então. Numa tubulação de 50 milímetros de diâmetro e comprimento de 200 metros, tem-se 5 joelhos de 90 graus e um registro de gaveta aberto. O material da tubulação é PVC e a vazão é de 2 litros por segundo. Determina a perda de carga total, sabendo que o joelho de 90 graus tem a mesma perda de carga, né, ou seja, a perda de carga equivalente a 3,2 metros de cano, e que o registro aberto tem a mesma perda de carga que 0,7 metros de cano. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, transforma o diâmetro de milímetro para metro, ou seja, 0,05 metros. O comprimento eu tenho aqui. A vazão estava em litros por segundo, eu preciso transformar para metro cúbico. Quantos litros de água tem um metro cúbico? 1000 litros, então, divido por 1000, 0,002 metros cúbicos por segundo. Tá? E o coeficiente Haas-Williams para a tubulação de 140. Então, vou pegar a fórmula de Haas-Williams e vou jogar os valores. Tá? Então, o primeiro comprimento, 200, está aqui. Então, eu tinha 5 joelhos, com comprimento equivalente a 3,2, mais o registro de gaveta aberta. Esses dois aqui, ó, é o meu L2, dividido pelo diâmetro, tá aqui, elevado a 4,87, vezes a vazão, dividido pelo coeficiente Haas-Williams, elevado a 1,852. Então, eu chego num valor, né? Resolvo isso aqui, tá aqui os dois valores, divido e depois multiplico tudo. O resultado da divisão está aqui. Então, a gente chega numa perda de carga de 5,0029 metros de coluna de água. Bom, outra perda de carga que a gente tem é a perda de carga com múltiplas saídas. Se a gente for observar uma linha de irrigação, a gente consegue ver que tem vários aspersores, ou seja, várias saídas de água. E a gente precisa contabilizar essas saídas também. Vai ter uma pequena diferença. E a gente tem, então, esse fator de múltiplas saídas para fazer a correção da fórmula. Tá? Então, eu vou ter várias saídas, né? Esse fator ele é expresso por uma equação. Então, para mim corrigir, basta eu pegar a perda de carga, múltiplas saídas, e multiplicar por esse fator de múltiplas saídas. Mas como que eu descubro esse fator de múltiplas saídas? Esse fator ele é 1 dividido por m mais 1, mais 1 dividido por 2 vezes n, mais raiz de m menos 1 dividido por 6 vezes n ao quadrado. Tá? Onde o n é o número de saídas. Então, se numa linha, por exemplo, de irrigação você tiver 10 aspersores, esse teu n vai ser 10. E o m é o coeficiente de vazão. Ou seja, lá na forma de Haas-Williams, onde você tem a vazão dividido pelo coeficiente elevado a 1,852, para Haas-Williams, então você vai pegar aquele fator, 1,852, e vai utilizar ele no lugar do m. Se você utilizar a forma universal, você vai ter lá velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Então, o teu m, quando você utilizar a forma universal, vai ser aquele 2 que está lá na velocidade ao quadrado. Ok? Então, ele é o coeficiente da vazão da forma que você está utilizando. Então, vamos para um exemplo. Calcule a perda de carga ao longo de uma linha de irrigação com os seguintes dados. Eu tenho 20 saídas,
um comprimento de tubulação de 20 metros, um diâmetro de 50 milímetros e 0,5 litros por segundo de vazão, mais um coeficiente de 100, né, o coeficiente de perda de carga aí da forma de Haas-Williams. Então vamos lá. Está aqui a fórmula. Você pode calcular o F separado ou jogar tudo na equação, não tem problema. Tá? Então fiz a substituição, 200 metros de comprimento, 50 milímetros, né? E a minha vazão aqui, tá? Transformada de litros por segundo para metros cúbicos por segundo. E aí, adiciono aqui o meu M, da forma de Haas-Williams, tá? Aqui também, né? E as minhas 20 saídas, os meus 20 aspersores, aqui. Resolvido aqui, tudo isso aqui dá esse valor, tudo isso aqui dá esse valor, e o resultado disso tudo dá isso aqui. Tá? Então aqui vocês sabem, né? Então resolvam o que está dentro da raiz, tira a raiz, eleva, multiplica, divide, tá? Soma, divide, multiplica, divide, depois soma tudo. Então o resultado final, 0,2642 metros de coluna de água. Tá? Isso, né, com uma linha com 20 aspersores. Conclusão. A perda de carga ela é muito importante nos sistemas de irrigação, pois é através dela que a gente vai conseguir determinar todas as energias que são perdidas desde o que você pega a água ali, tira do teu reservatório, ela passa pela bomba, passa por toda a tubulação, né, pelo recalque, pela linha principal, pela linha lateral, né, antes disso na sucção. Tá? Então todo o caminho, toda a energia que ela perde até chegar no último aspersor. Tá? Então essas perdas de carga que eu vou tendo, eu tenho que contabilizá-las junto com as alturas geométricas e através dela que eu vou conseguir dimensionar o tamanho da minha bomba, do meu conjunto motobomba, necessário para conseguir levar a água do reservatório até o último ponto de derivação da linha de irrigação. Tá? Conseguir levar aquela água na quantidade certa e na pressão adequada. Ok? Bom, pessoal, dúvidas aí, tá? Vocês podem me encaminhar por e-mail. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu vou estar disponibilizando uma lista de exercícios com 3 exercícios para vocês estarem resolvendo, ok? Muito obrigado a todos. Até a próxima.